explicasse um pouco para a gente sobre essa negociação com o Luiz Henrique, o que aconteceu lá com o Olympique de Marselha, se a negociação segue, o que vocês estão aí conversando com o staff do jogador. O Flamengo, no começo da semana, fez uma proposta de empréstimo do jogador. Entramos em contato com o clube e a resposta e o sentimento do clube, o posicionamento do clube, era que eles gostariam de vender o jogador. Pelo menos isso foi o que foi nos passado. A gente tinha uma boa conversa com os empresários envolvidos nesse processo, mas até avançada, eu até agradeço aqui a relação e a maneira como foi tratado, inclusive os familiares do jogador, mas por um posicionamento do clube que não gostaria de emprestar o atleta, o Flamengo saiu da operação já há uns 2, 3 dias atrás. Braz, aqui, Tati, da Band. Queria que você falasse um pouquinho sobre, agora, né, essa janela do meio do ano, se o Flamengo está interessado no Wallace, da Udinese, e no Wendel, do Zenit. Se tem alguma conversa com esses jogadores. Assim, a janela ainda não abriu, a gente tem limites aqui em relação a falar de determinados jogadores, mas esses dois jogadores são jogadores que interessam ao Flamengo, de fato interessam. São negociações totalmente diferentes, são posicionamentos que o Flamengo entende que tem que ter diferença entre um atleta e o outro. O Flamengo, para responder a tua pergunta, interessa o jogador, tem um interesse nos atletas. Boa tarde, Braz, tudo bem? Sidão Marim, da Litoral News. Queria sair um pouco do mercado da bola e direcionar o assunto para o Maracanã, porque mais uma vez o Maraca vai ser fechado para o gramado passar por reforma. Já é a terceira vez na temporada. De que forma isso atrapalha o Flamengo? Queria aproveitar também para confirmar com você se os 2 jogos contra o Coritiba e o Juventude vão para Brasília. Obrigado. Esse tema do Maracanã, eu vou responder a pergunta, mas esse tema do Maracanã ele nunca foi tocado aqui pelo futebol. O Flamengo exerceu interesse aí já há algum tempo em relação à gestão do Maracanã, vem fazendo isso de uma maneira boa. Só que existe um fato que a gente não pode sair, que a gente tem que encontrar uma solução. Eu concordo com você que tem que encontrar uma solução, que é o excesso de jogos no Maracanã, né? Esse excesso de jogos prejudica muito o gramado. A maneira em que a quantidade de jogos que a gente tem, nenhum estádio no mundo suporta. Tem muita conversa fiada, mas na hora do vamos ver, não suporta. A gente entende o fato do Maracanã ser público, do Maracanã ser do povo, estar sob a gestão, está sob a nossa gestão, mas do governo. O governo tem que ter um caminho para que se resolva isso. Só que ali no Maracanã é para jogar futebol. E para jogar futebol você tem que ter o melhor gramado possível, até pelas equipes que se apresentam lá, Flamengo e Fluminense, né? O Vasco agora. Então, sim, eu acho que vai ter um processo licitatório, parece que de fato vão botar agora para andar. Mas mesmo após esse processo licitatório, teremos os mesmos problemas se não enfrentarmos as situações que tem que enfrentar, que é a redução dos jogos no Maracanã. Em função desse excesso de jogos, nós teremos que, mais uma vez, fazer uma reforma no gramado e, muito provavelmente, o Flamengo sairá por 2 jogos seguidos do Maracanã. Então é isso. Procede a informação. Ainda não está
firmado isso, você precisa dos processos dentro da CBF, até da Flamengo muito provavelmente fará a gestão desses 2 jogos. Então, agora iremos fazer a reforma, iremos gastar o que for preciso para que seja adequado, e depois, se a gente não chegar e enfrentar isso de uma maneira reta, de frente, que não se pode fazer os jogos que estão sendo feitos no Maracanã, daqui a pouco eu vou estar te respondendo de novo para onde é que vai ser que o Flamengo vai jogar. É isso. Braz, boa tarde. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Ontem a gente acompanhou as reações dos torcedores, né, sobre a chegada do Vidal, uma grande expectativa, um frisson lá no Maracanã. E aí eu queria que você contasse, né, explicasse um pouco quais serão os próximos passos, né, porque ele ainda não foi anunciado oficialmente como jogador. Ontem ele mesmo disse que estava indo como torcedor ao Maracanã. E se você pudesse contar também quais foram as impressões dele ali, vendo aquela festa, a atuação da equipe. Ele parecia bem entusiasmado pelas reações que a gente acompanhou ali do lado de fora. Sim, ele estava muito feliz. Ele já conhecia o Maracanã, jogou já no Maracanã, mas ele estava muito feliz, encantado e feliz com a torcida do Flamengo, com a força da torcida do Flamengo. Em relação à parte contratual dele, ele precisa ir na Itália, ainda precisa de resolver alguns assuntos também pessoais, e isso impedem um anúncio nesse momento, até porque ele ainda tem situações para resolver na Itália, que são de fórum pessoal, fiscal, vários itens, e que eu prefiro não entrar em detalhe aqui. Braz, Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa tarde. Mas não teremos nenhum tipo de problema com ele, eu acho que está tudo muito bem encaminhado. Ele quer vir jogar aqui, o Flamengo quer contratar ele. A gente está adiantando alguns processos e eu tenho certeza absoluta que ele, quando chegar aqui, vai chegar com a vida dele resolvida e preparado para os jogos subsequentes que nós teremos no final da temporada. Agora sim, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Outro cenário também do noticiário recente dá conta de um interesse do Fenerbahçe da Turquia em cima do Arão, e muito por conta da admiração do trabalho do Jorge Jesus, acho que das duas partes, um admirar o outro. De fato, o Flamengo foi procurado e tem realmente essa negociação em curso para ele sair. Como o Flamengo enxerga nesse momento uma possível venda, negociação desse atleta? De fato, existe uma proposta do clube turco. A proposta já foi passada de maneira oficial. Estamos analisando internamente, conversando com o empresário, conversando com o atleta. Estamos analisando algumas possibilidades de mercado também e, em breve, a gente dará a nossa resposta. Marcos, aqui. Boa tarde, Isabelle Costa, C1 Live. Queria saber sobre as renovações, né? A gente tem alguns jogadores que já estão podendo assinar um pré-contrato, inclusive o Rodinei, que está sendo titular, está também tendo um bom aproveitamento, e o Flamengo pode perder o jogador, tendo em vista que só tem o Rodinei e Mateuzinho nesse momento. Queria que você pudesse falar se já existe alguma conversa para renovação com o Rodinei e também com outros atletas, como o Davi Luiz e outros que estão também com possibilidade de assinar pré-contrato. Obrigada. Eu agradeço a pergunta. Em relação aos atletas que precisam ser renovados, na hora em que o Flamengo entender que deva começar a se posicionar, será feito dessa maneira. Eu entendo, é pertinente a pergunta, você tem uma quantidade excessiva, talvez, de jogadores que tenham final de contrato, talvez não seja o melhor para o clube, mas são jogadores altamente profissionais e que existem também, em muitos deles, interesse do Flamengo numa renovação,
E isso aí tem que ser feito com calma, com tranquilidade, e a gente tem ainda bastante tempo para resolver isso aí. Eu acho que eles também entendem que o Flamengo está se posicionando de uma maneira ainda mais forte nessa janela, será feito dessa maneira. A gente tem um jogador contratado, o outro muito bem encaminhado. O Flamengo, até pelo fato da gente, no começo do ano, ter tido um problema em relação ao Banco Central, a gente está querendo agora, nesta janela, acelerar aí para talvez reposicionar o que a gente poderia ter feito um pouco mais atrás.